14 de setembro, festa Exaltação da Santa Cruz. Os orientais celebram hoje a cruz com uma solenidade comparável à da Páscoa. O imperador Constantino havia mandado construir em Jerusalém uma basílica no Gólgota e outra no sepulcro do Cristo ressuscitado. A dedicação dessas basílicas se realizou a 13 de setembro de 335. No dia seguinte, se lembrava ao povo o significado profundo das duas igrejas, mostrando o que restava do lenho da cruz do Salvador. Deste uso teve origem a celebração do dia 14 de setembro, que encontramos também em Roma pelo século VII. Nesse aniversário se acrescentou mais tarde a lembrança da vitória de Heraclio sobre os persas em 630, dos quais o imperador arrebatou as relíquias da cruz, que foram solenemente levadas a Jerusalém. Desde então, a Igreja celebra nesse dia o triunfo da cruz, que é instrumento e sinal da nossa salvação. O uso litúrgico que requer a cruz próxima do altar quando se celebra a missa representa uma evocação da figura bíblica da serpente de bronze que Moisés elevou no deserto. Olhando-as, os hebreus mordidos pelas serpentes eram curados. Em sua narrativa da paixão, devia João ter presente o simbolismo profundo deste grande tipo. Contemplarão aquele que transpassaram. O símbolo da cruz sacralizou por séculos todos os cantos da terra e todas as manifestações sociais e privadas. Vivia-se em outro contexto histórico. Hoje, corre o risco de ser varrido, ou pior, instrumentalizado por uma moda de consumo. Seria conveniente que este símbolo nos fizesse voltar aos verdadeiros crucifixos de sempre. Os pobres, os doentes, os velhos, os explorados, as crianças excepcionais e etc. São esses os mais dignos de ser colocados ao vivo em nossas missas. A salvação só virá a nós, filhos do bem-estar, através deles, para os quais é sempre válida a palavra do Evangelho. Tive fome, tive sede, e me destes de comer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia em que a Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, vemos na primeira leitura, aqui, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, o apóstolo Paulo, que num contexto bem preciso, exorta a comunidade de Filipos para que haja harmonia entre os irmãos. E para isto é necessário ter os mesmos sentimentos de Cristo. E assim ele relata: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome
que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eis aqui o servo sofredor, o seu aniquilamento. Ele não teve medo, foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Na sua fidelidade está a salvação da humanidade. Na sua fidelidade, ele glorifica o Pai e o Pai o glorifica. O Salmo 77 diz o refrão: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. E no Evangelho, João capítulo 3, versículo 13 ao 17, Jesus, em um diálogo com Nicodemos, um israelita de destaque entre os fariseus, provavelmente ele era membro do Sinédrio. Jesus lembra a ele, Nicodemos, um episódio do Êxodo que ele, sendo mestre em Israel, conhecia muito bem. O da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. E Jesus interpreta este evento como sinal de tudo que está para acontecer com ele. Também o Filho do Homem será elevado na cruz, e todos os que o contemplarem salvarão a sua vida. Hoje, compreendemos o que Jesus disse a Nicodemos, mas para Nicodemos restou-lhe o escutar e silenciar, pois este mistério só seria revelado à luz da Páscoa. Também em João, capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E no versículo 33, assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Esta é a hora de Jesus, é a hora da glorificação. Na cruz, a vitória do amor sobre o ódio, da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Jesus na cruz, em sua morte, a morte da morte, pois ele venceu a morte, e quem nele crê também vencerá. O versículo 16 diz do Evangelho de hoje: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quer saber o quanto Deus te ama? Olhe para a cruz. Vou repetir. Quer saber o quanto Deus te ama? Olhe para a cruz. É por isto que a igreja canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.